Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes. Nessa série de vídeos que estamos produzindo agora, vamos tratar de um dos temas mais polêmicos em licitação, o direito de preferência. Só que o direito de preferência para o legislador foi assentado em vários níveis. Ele coloca preferência para a localidade, preferência para a empresa brasileira, para processo produtivo básico. Neste primeiro vídeo, nós vamos tratar isonomia e direito de preferência. Por isso o título ficou Preferência e Isonomia. Há uma explicação lógica que você deve compreender sendo operador do direito ou não. Se você lida com licitações ou faz concurso público, é importante você saber em que momento nós abandonamos o princípio da isonomia, ou também chamado princípio da igualdade, para dar preferência a um determinado licitante. Algumas vezes isso ocorre porque dois princípios estão em colisão. Outras vezes ocorre porque o legislador simplesmente determinou que naquele caso deve ser dada a preferência. Não existe um outro princípio jurídico por trás. Quando nós trabalhamos com o princípio da isonomia e quando podemos retirá-lo de cena em favor de um licitante. Esse é o tema deste primeiro vídeo, preferência e isonomia. Vamos cuidar disso a partir da compreensão de como o tema ficou na Constituição Federal. Por que deve ser dada preferência nas licitações? Há dois dispositivos que asseguram a prevalência da isonomia. Vamos à leitura desses. Artigo 170 da Constituição Federal. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Livre concorrência. Significa que aquele que trabalha numa atividade produtiva tem o direito de entrar em concorrência com os demais do mesmo setor. Portanto, quando a administração pública abre uma licitação, nós também estamos tratando da atividade econômica. E não é justo que o poder público crie diferenças em favor de A, B ou C. E especialmente não é justo que o governo, não é justo e constitucional, que o próprio governo vá ferir esse princípio criando uma estatal para uma atividade que está no regime concorrencial. Quando estava no Ministério Público, nós trabalhamos com essa ideia. Existia em Brasília um supermercado estatal. E na condição de membro do Ministério Público, nós propusemos a extinção. Não havia mais motivo que justificasse a existência de um supermercado estatal. E, sobretudo, extremamente deficitário por problemas gravíssimos de gestão. Então, o princípio da livre concorrência é constitucional e pode funcionar, inclusive, contra o governo. Agora, acompanhe o artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Podemos parar a leitura aqui. Veja, o legislador definiu que vigora o princípio da igualdade, mas também o legislador definiu que nós devemos considerar a lei pode abrir exceção. Não precisa a Constituição abrir. No caso da pequena e microempresa, a própria Constituição abriu exceção. Mas para o legislador é suficiente a oportunidade de mudar a 8666. E fazem isso todo dia. Vamos agora acompanhar no slide seguinte como nós estamos tratando a isonomia ainda a nível legislativo. Artigo 22 da Constituição Federal. Inciso 27. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 27, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades,
para as administrações públicas, direta, autárquica, fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Muito bem. Significa que o princípio da isonomia só pode ser afastado por lei e que compete à União legislar sobre. Neste caso específico da isonomia, não é permitido aos estados, Distrito Federal e municípios legislarem sobre a questão afetando a isonomia. Mas há uma exceção que não é bem compreendida. É a exceção em relação aos imóveis próprios. Pode sim o Estado, o Distrito Federal e o município definirem que na alienação de bens da própria administração terão preferência em razão de algum critério que seja razoavelmente isonômico. É difícil compreender essa ideia. Por exemplo, quando a administração pública de um município vai fazer alienação de imóveis, ela tem o direito sim de dar preferência a determinada classe social econômica, por exemplo, população de baixa renda, tem direito também de dar a preferência ao ocupante, regularização fundiária e outras ideias. Mas como isso vem sendo aplicado de modo irregular muitas vezes, o tema continua sendo polêmico. Acompanhe o nosso próximo vídeo sobre direito de preferência.